Esse recurso de revista que envolve condenação ao pagamento de horas extras, no caso de empregado bancário. Recurso interessante, de 8 páginas, que a gente pode considerar, então, sintético em relação à maioria dos recursos. Como eu falei, a live deve demorar mais ou menos meia hora, talvez um pouco menos, porque é um caso bem rápido, né? E é o seguinte, depois eu vou disponibilizar lá no grupo do WhatsApp dos alunos do especialista em recurso de revista, porque esse caso aqui, ele envolve um agravo interno lá no TST, em que foi dado provimento a esse agravo interno, né? E aí destrancou o agravo de instrumento, aliás, foi dado provimento ao agravo de instrumento para destrancar o RR, que foi conhecido e foi provido. Deixa eu só trocar um pouco a tela aqui, que eu vou pegar o número desse processo, que aí eu vou mostrar um acórdão, tá bom? Vai ser bastante interessante. Deixa eu ver aqui, tem que pegar um número aqui, e aí eu já disponibilizo, tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Da 15ª região, pessoal de São Paulo, então. Tem o TRT 2 também, mas tem o TRT da 15ª região. São os dois TRTs em que há mais recursos de revista transmitando lá no TST. Deixa eu só abrir o acórdão aqui. Vamos ver se a internet ajuda, né? Ana Paula, boa tarde, doutora, tudo bem? A gente já vai começar efetivamente, tá? Eu só estou separando aqui o processo. Inicialmente eu não vou deixar o número não, mas é só para mostrar aqui a questão das horas extras, tá? É um caso recente. E aí pronto, vamos lá então, olha só. Tema horas extraordinárias, exercício da função de assistente A, é um banco específico. O banco defende a tese de que o empregado exercia cargo de confiança, então não pagava a 7ª e a 8ª hora como extras, porque aplicava o artigo 224, parágrafo 2º da CLT. E aí olha o que aconteceu nesse caso aqui. Decisão da 7ª turma, decisão colegiada, então acórdão, né? Foi dado provimento ao agravo interno, foi analisado o agravo de instrumento que foi provido, é dado provimento, determinado processamento do RR foi destrancado. Esse RR foi conhecido por violação do 224, parágrafo 2º da CLT. E aí houve, então, a condenação ao pagamento das 7ª e 8ª horas extraordinárias, além das outras, claro, né, se for o caso, e demais reflexos, beleza. Julgamento 9 de novembro de 2022. Vamos lá para essa análise, então. Tá, primeiro teve uma alegação de negativa de prestação jurisdicional, mas o que aconteceu foi análise do mérito aqui. E aí vamos para o passo a passo. O que o recorrente disse? Bom, a 4ª turma do TRT da 15ª região manteve a sentença no que se refere à pretensão de deferimento da redução da jornada dos trabalhadores que ocupavam o cargo de assistente A em unidade de negócio. E pleiteava então o pagamento da 7ª e da 8ª hora como extras, né? E aí, primeiro requisito aqui, transcrição do trecho do acórdão do TRT que demonstra o pré-questionamento da matéria. Esse trecho aqui me parece que não é o adequado, né? Vamos ver. Na qualidade de substituto processual, o reclamante propôs ação trabalhista em face do Banco do Brasil, objetivando desconsideração da função de confiança e fixação do limite estabelecido no 224 caput da CLT, pagamento aos substituídos da 7ª e da 8ª horas laboradas no período imprescrito, bem como reflexos. Essa parte aqui não serve como indicação de trecho do acórdão que demonstra o pré-questionamento, porque o TRT não está emitindo tese, não está decidindo, fundamentando nada, só está relatando aqui o que o sindicato postulou, né? Então não tem emissão de tese aqui. E aí, beleza. Não obstante o pedido do sindicato e as razões expostas no RO, o TRT entendeu que não se fala em redução da jornada de trabalho dos substituídos e pagamento das horas extraordinárias. Aqui tem um ponto importante que alguns advogados no recurso de revista acabam fazendo uma síntese, uma paráfrase
assim, né, dizendo qual foi a tese adotada pelo TRT, só que não com as próprias palavras do regional, né? E aí, com isso, esses recorrentes entendem que está sendo demonstrado o trecho do acórdão TRT que comprova o pré-questionamento da matéria objeto de insurgência recursal. E é pacífico no TST o entendimento que fazer essa paráfrase, esse resumo da tese adotada pelo regional, não adianta, tem que ser o texto literal do acórdão, tá? Então vamos lá, tendendo de forma expressa as regras trazidas lá pela Lei 13.015 de 2014, transcreve-se novamente o trecho pertinente do acórdão regional que julgou o RO do sindicato, indicando expressa violação aos dispositivos a serem indicados posteriormente. Vamos ver aqui o tamanho do acórdão para ver se tem destaques, né? Então, uma página e meia, isso mais ou menos uma página e meia, começa aqui, onde está de amarelo, né? E vai até o comecinho dessa terceira página aqui. Então é o seguinte, a gente já pode observar que a parte fez os destaques pertinentes, a gente vai ver o texto desses destaques para ver se é aqui que contém a tese mesmo do regional. Mas assim, de todo modo, eu consideraria isso aqui um acórdão sucinto. Segunda observação importante da live, né, que quando o TRT ele redige um acórdão sucinto, pequeno, esse acórdão pode ser indicado na íntegra, sem os destaques. Na verdade, aqui a gente percebe que havia uma outra parte antes, né, porque o TRT não ia começar o acórdão assim, conforme se observa das normas internas, né, então o recorrente já pegou a parte específica ali e transcreveu no recurso de revista. E aí eu tinha conferido antes, realmente, esses fundamentos aqui que a parte indicou, transcreveu, são suficientes para demonstrar o pré-questionamento. Rafael Machado, cargo técnico mesmo, é do BSB, salvo engano, tem até ACC procedente, isso, do Banco do Brasil. Salvo engano, foi você que sugeriu esse tema, né, Rafael, lá na caixinha do Instagram. Não me recordo se foi ou foi um outro. Tem um aluno que mexe muito com bancário e ele sugeriu esse tema. Foi a partir daí que eu escolhi esse processo aqui pra gente. Mas vamos lá. Conforme se observa das normas internas do banco reclamado, juntada por ambas as partes, isso aqui é o TRT dizendo, as responsabilidades funcionais dos ocupantes do cargo em questão são as seguintes. Eu também destacaria, que a gente vai ver que o TRT entendeu que essas funções aqui são as funções dos empregados bancários substituídos, né? Eu destacaria essas funções, porque ficando isso aqui incontrovérso, ficando essas atribuições incontroversas, dá para fazer o reenquadramento, o que eu chamo reencaixotamento jurídico, né? Que é defender a tese de que essas funções aqui não permitem o enquadramento, o encaixotamento no conceito lá de cargo de confiança do 224, parágrafo 2º da CLT. A gente vai pegar esses mesmos fatos, essas mesmas atribuições e colocar ela no cargo técnico de empregado bancário que faz jus, então, ao pagamento da 7ª e da 8ª horas como extras, certo? Porque a jornada de trabalho padrão é de 6 horas. E aí eu destacaria isso aqui, mas não tem problema a parte não ter destacado aqui, tá? Mas vamos lá. Quais que são essas atribuições aqui? Desenvolver atividades necessárias ao apoio administrativo e negocial, analisar projeto de investimento e de operações em sua área de atuação, realizar atividades necessárias à manutenção atualizada e fidedigna de dados cadastrais de clientes, observando orientações institucionais, auxiliar no acompanhamento da implantação das soluções estratégicas, então o empregado só acompanha a implantação, e aí a gente tem o destaque aqui que é o seguinte, esse cargo de confiança lá do 224, parágrafo 2º da CLT, ele teria que ser um cargo de fidúcia especial, né, de confiança especial, teria que ser um gerente, por exemplo, que tem poderes decisórios que influenciam na estratégia bancária ali, não apenas atividades burocráticas que são, de certa forma, inerentes a uma instituição bancária. E aí, pelo que a gente está vendo aqui, essas atividades, essas atribuições são meramente técnicas, né? Pode ser difícil, enfim, pode ser... Eu já vi caso de empregado bancário que era
fazia projetos relacionados a investimentos, mas assim, é algo complexo, mas não chega a ser um cargo de confiança, né? Então tem que ser observadas essas atividades que o empregado realiza para ver se enquadra ou não no conceito de cargo de confiança, de um pouco, né, daquele poder de mando e gestão efetivo, não meramente atividades técnicas. E aí, ok, acompanhamento de implantação de soluções estratégicas em modelos, metodologias, produtos, serviços implementados, bem como de seus resultados. Auxiliar, olha só, pela própria nomenclatura, né? Auxiliar na identificação, coleta e disponibilidade de dados restritos ou sigilosos, e o TST entende que, por ser uma atividade bancária, o simples fato do empregado ter acesso a dados bancários, dados sigilosos, sensíveis, não faz com que ele tenha uma confiança que permita por si só o enquadramento lá no 224, parágrafo 2º da CLT, tá? Então, possivelmente, pode ser por isso aqui que o TRT entendeu que era um cargo de gestão, um cargo de confiança. A gente vai ver daqui a pouco na fundamentação do acórdão. Realizar atividades necessárias ao acompanhamento dos trabalhos relacionados à sua área de atuação. Responder pela utilização de sistemas operacionais que lhe dão acesso a informações sigilosas de caráter estratégico. Planejar e conduzir os serviços sob sua responsabilidade, bem genérico isso aqui, né? Responder pela satisfação dos clientes dos serviços sob sua condução, normal também, nada de extraordinário, né? Identificar, coletar e disponibilizar dados restritos ou sigilosos necessários à elaboração de relatórios técnicos de caráter estratégico do serviço sob sua condução. Ok, como a gente comentou, o simples acesso a dados restritos, sigilosos, bancários, não permite o enquadramento lá no cargo de gestão, tá? Responder pela utilização de informações estratégicas ou revestida de sigilo empresarial sob sua responsabilidade. Tomar providências necessárias para as informações estratégicas revestidas de sigilo empresarial, tal, que lhes são confiadas. Realizar demais ações necessárias para o cumprimento dos objetivos. Então, olha aí, o empregado vai colocar a mão na massa para cumprir os objetivos definidos para a área dele, né? Não vai ser ele que vai influenciar nessa estratégia do banco. Esses objetivos já vão ser previamente definidos. Além disso, continua o TRT, consta de tais normativos que são pré-requisitos para ocupação do cargo. Ser funcionário da carreira administrativa ou técnico-científica e deter as competências necessárias para o exercício da comissão. Nada demais, né? Bom, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat aqui. Então, Marcílio, sempre presente também. Boa tarde, doutor. E aí, continuando aqui, já estamos essa aqui é a segunda ou terceira, segunda página, já no final. Fica claro que tais parâmetros são apenas a base para a ocupação do cargo. Essas atividades, então, de acordo com o TRT, são a base para a ocupação do cargo que o TRT entende que é de confiança. E define atribuições e responsabilidades diferenciadas aos empregados nele inserido. Então, aqui o TRT está dizendo que existe uma confiança, né, uma responsabilidade diferenciada, especial, em relação aos demais empregados. Tratam-se de regras exemplificativas, não limitando a atuação do empregado, que pode ir muito além ante a inespecificidade das regras. Tem uma carinha de presunção aqui, né, porque o TRT ainda não analisou as atribuições efetivas, né? Isso aqui me parece que é mais uma opinião, assim, do TRT. Ora, por óbvio que, em uma análise em abstrato, tais responsabilidades, ou seja, aquelas que a gente destacou antes, estabelecem fidúcia diferenciada e, em tese, configuram um cargo de confiança bancário, lá do parágrafo 2º do 224 da CLT. Consta naquele normativo várias atribuições que não fazem parte daquelas regulares dos bancários, como, por exemplo, a elaboração de projetos, implementação e acompanhamento de estratégias
com utilização de dados sigilosos e restritos, não só de clientes, mas da própria instituição, acompanhamento na realização de serviços contratados com terceiros, dentre muitos outros serviços. Então aqui o TRT propriamente explicita a tese dele, né? Fala, olha, os empregados, os bancários elaboram projetos, implementam e acompanham estratégias, utilizam dados sigilosos e restritos de clientes e do próprio banco. O bancário, em geral, é aquele envolvido nas atividades da agência bancária, com atendimento direto ao público, caixas, tesouraria e afins. As atribuições acima vão bem além, na ativação administrativa e estratégica do banco. Então aqui o TRT fez a diferenciação, né? Falou, olha, empregado bancário é caixa, tesouraria e essas coisas. Só que os empregados substituídos, os que exercem o cargo de, deixa eu ver aqui, assistente A, eles fazem projetos, se implementam e acompanham estratégias, têm acesso a dados sigilosos e restritos, não só dos clientes como dos bancos. E por isso, o TRT adotou essa tese aqui, de que essas responsabilidades configuram uma fidúcia diferenciada e permitem enquadramento no cargo de gestão. Assim, não é possível, em sede de análise em abstrato, afastar a conotação da confiança bancária do cargo em questão. Beleza, então esse trecho aqui indica de forma correta o pré-questionamento da matéria, mostra qual foi o ponto do acórdão em que o TRT adotou a tese de que as atribuições lá configuram cargo de gestão. Aqui o recorrente começa a impugnar, atacar os fundamentos adotados pelo TRT. O entendimento firmado no presente processo deve ser reformado. Com efeito, entende o autor que o acórdão regional merece reforma. Vamos lá. Não há campo fático a permitir o enquadramento dos substituídos, na exceção legal a que se refere ao artigo 224, parágrafo 2º da CLT, na função de assistente. É que as reais atribuições dos bancários não se configuram, nem de longe, ao contrário do que entendeu a origem, como capazes de enquadrá-lo na exceção do artigo 224. E aí a parte diz aqui, olha, o recurso não esbarra no óbice da súmula 102, item 1, 297 e 126. 297 é a súmula que fala do pré-questionamento, né, necessidade de pré-questionamento. Súmula 126 do TST é a que veda o reexame de fatos e provas. E a súmula 102, item 1, deixa eu até confirmar, mas eu não sei se é ela ou a 287 que fala que para o enquadramento, análise do enquadramento do bancário, né, do cargo de gestão, depende da análise das reais atribuições. Vamos procurar aqui para confirmar. Súmula 102. É, exatamente isso. A configuração ou não do exercício da função de confiança, lá do artigo 224, parágrafo 2º da CLT, depende da prova das reais atribuições do empregado. É insuscetível de exame mediante recurso de revista ou de embargos. Ou seja, tem que se analisar o que efetivamente o empregado fazia e não a simples nomenclatura do cargo. Ou seja, pode ter o nome de gerente, suprassumo de qualquer coisa, que não importa. Se as atribuições dele forem técnicas, não existe enquadramento no cargo de confiança. E a recorrente continua aqui, né? Bom, primeiro, vamos destacar aqui essa argumentação aqui. Tá boa, né? Falou, olha, os fatos não são suficientes para permitir enquadramento no 224, parágrafo 2º da CLT, porque os empregados não realizavam atribuições compatíveis com essa exceção da CLT. A recorrente continua aqui dizendo que, apesar da NPJ, não existe óbice para que o TST dê novo enquadramento jurídico ao caso concreto. Que é exatamente isso. O TRT falou, olha, essas atribuições aqui são aptas a colocar na caixinha do cargo de confiança, e a recorrente falou assim, não, essas mesmas atribuições não estão na caixa do cargo de confiança, estão na caixa do cargo meramente técnico. Tá? Isso seria o reenquadramento, reencaixotamento jurídico, diante da inteligência do próprio 224, parágrafo 2º da CLT. Assim sendo, o sindicato autor não pretende reexaminar a prova produzida, mas apenas adequar as premissas fáticas
Ou seja, pegar aquelas atribuições, né, que estão transcritas lá no corpo do acórdão ao entendimento do 224 caput da CLT, ou seja, olha, o empregado é um bancário comum, jornada de trabalho de 6 horas, então sétima e a oitava horas trabalhadas, assim como as demais, devem ser pagas como extras. Dar nova conclusão jurídica não se confunde com o reexame fático probatório. Perfeito. É exatamente isso aqui. Pergunta do Rafael no chat. Essa parte da norma interna, caso fosse trazer divergência jurisprudencial com outro tribunal, que também apreciou a matéria sob a ótica da norma interna, mas entendendo pela natureza técnica da função, seria necessário fazer o destaque desse trecho do acórdão regional? Olha, como é um acórdão relativamente sucinto, a parte que foi transcrita, eu na análise, se eu fosse fazer uma minuta, eu não exigiria o destaque daquilo que eu fiz, não. Se eu fosse fazer o recurso, por prudência, eu destacaria, né? Mas não é exigido, não. E essa questão da divergência jurisprudencial é interessante também, porque assim, o TST, pelo menos em regra, não adentra na interpretação de normas internas. Para que isso seja possível, é preciso exatamente, né, permitir interpretação diversa de normas internas, é preciso apresentar divergência jurisprudencial com relação a outro TRT ou SDI, normalmente em relação ao, a outro TRT. No caso aqui é o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil está em todos os estados, seria fácil fazer isso, mas vamos ver, se fosse, sei lá, o Banrisul, lá do Rio Grande do Sul, aí não teria como, né? Não teria como, a não ser que o Banrisul, assim como o BRB, que é um banco originariamente de Brasília, mas tem agência aqui em Goiânia, por exemplo. Aí seria possível um cotejo analítico em relação à divergência jurisprudencial de outro TRT. Se o Banrisul estivesse no Paraná, por exemplo, acredito que não esteja, não sei. Aí seria possível apresentar divergência jurisprudencial em relação ao TRT da 4ª região, Rio Grande do Sul, e da 9ª região do Paraná, né? Assim como é possível no BRB apresentar divergência jurisprudencial entre TRT da 10ª região, que abrange DF Tocantins, e o TRT 18, que abrange Goiás. Aí seria possível falar o seguinte, olha, TST, o TRT 18 interpreta a cláusula do BRB desse jeito, e o TRT 10 interpreta de outro jeito. Então diz aí pra gente qual interpretação está correta. E aí nesse sentido seria possível apresentar divergência jurisprudencial sim em relação à interpretação dessa norma, ok? Isso, Rafael Machado, por ser Banco Nacional, tem julgados em outros estados da mesma matéria, exatamente. E aí tem essas exceções, né? Caso interessante do BRB, tem agência em Goiás e Brasília, apesar de que antes era só em Brasília. E aí, olha só, divergência jurisprudencial conjugado da SDI do TST, que consagra a inaplicabilidade da súmula 126 e 102.1 do TST, quando as premissas fáticas lançadas no julgado regional permitem que o TST chegue a entendimento diverso para fins de aplicação do 224 caput. Vamos até ver se é a mesma situação. Isso aqui, pelo jeito, a parte só indicou como um reforço de argumento, né, para convencer os ministros de que é possível esse reenquadramento jurídico, tá? Então, olha só, bancário, cargo de confiança, técnico de fomento. É um cargo diferente do que os substituídos exercem, que é esse cargo aqui de assistente A, tá? Então, a gente nem precisa analisar a situação, porque era só um reforço de argumento, né? E aí, ok, quarta página, então, já estamos na metade da análise. Feitos os esclarecimentos prévios necessários, é de se notar que não há nenhum elemento fático, razões recursais aqui, não há nenhum elemento fático para entender que os substituídos exerceram cargo de confiança ou com rastros de poderes de mando, gestão ou fiscalização dos quadros do reclamado. 2 pontos merecem destaque. Quais pontos? Vamos lá. Primeiro, ao que concerne a alegação de que o rol de atividades constante no normativo do banco, aquele transcrito lá no acórdão, é meramente exemplificativo, tá? A informação não procede, já que são incontroversas essas atividades, né? Folhas tal, dos autos do documento do reclamante. Pelo menos em regra, a gente não vai aqui
folha 116, que é a transcrição da própria defesa. Em relação a esses fatos incontroversos, dá para ver que o advogado que redia esse RR tem experiência, conhece a jurisprudência do TST, porque realmente tem esse outro, que eu considero terceiro, talvez quarto ponto importante dessa live, essa questão que, fato incontroverso. Não necessariamente um fato incontroverso precisa constar expressamente no acórdão, certo? O que acontece? Olha, aqui a parte está dizendo o seguinte: existem funções incontroversas. Por quê? E aí facilita o trabalho de quem for analisar o processo no TST. Nas folhas 14 e 15, provavelmente a petição inicial, existem as atribuições, né? Vamos ver. O rol de atividades, né? E lá na defesa da reclamada, existe esse mesmo documento, a mesma atividade, né? Então seria possível a gente no TST conferir se isso é verdade. Lá na petição inicial, na defesa, ver se é incontroverso e aí beleza, a gente pode partir dessa premissa, que não precisa constar, nesse caso de ser incontroverso, lá no acórdão TRT. É mais seguro que conste, né? A parte pode, por exemplo, embargar pedindo para o TRT consignar quais que são essas atividades. Ora, o próprio banco aponta atividades como as realizadas pela função, sendo que em nenhum momento a qualquer alegação, faltou um H aqui, né? A qualquer alegação ou indício de que o rol é exemplificativo. Então, impugno nesse fundamento aí, olha, em nenhum momento existe a alegação de que o rol é exemplificativo, ou seja, o recorrente quer restringir as atividades aquelas lá do normativo interno. Muito pelo contrário, o que se pode perceber, por simples razoabilidade, é que o rol é extensivo, já que possuem 12 atividades. É mais ou menos, né, recorrente, porque olha só, como a gente tinha comentado antes, existem algumas coisas mais genéricas, assim, né? Conduzir os serviços sob sua responsabilidade, aqui nesse item H, né? Mas, enfim, vamos continuar na análise aqui, página 4. O que se tem na realidade é que inexistiu o sindicato obrigação de comprovar o que é incontroverso. As atividades da atribuição foi realizada pelo banco, o que é suficiente para apontar que não se trata de um documento com título exemplificativo. Beleza, está defendendo essa tese aí de que as atividades lá daquele rol são taxativas e não exemplificativas, atacando então o fundamento do acórdão recorrido. Fez certinho aqui, eu também atacaria e seguiria essa linha aí. Ultrapassada a alegação de que a matéria é exemplificativa, nota-se que as atribuições listadas no normativo é meramente exemplificativa. Estranho, né? Ultrapassada a alegação que a matéria é exemplificativa, nota-se que as atribuições listadas no ato normativo, acho que quis dizer aqui que elas são taxativas, né? Mas tá, isso aqui não atrapalha não. Nesse sentido, a decisão é contrária à jurisprudência recente deste colendo tribunal, esbarrando na regra da súmula 102, itens 1, 2 e 6 do TST. Então apontou essa contrariedade aqui, ainda não fundamentou de forma adequada, mas vamos ver, né? Haja vista a interpretação errônea de seu teor. A súmula 102 do TST, de maneira cristalina, dispõe a necessidade de comprovação das reais atribuições do bancário para enquadramento da jornada do trabalho. A parte transcreve aqui, né? Depende da prova das reais atribuições do empregado e tal. E aí no item 2 vem falando assim, olha, se a gratificação do bancário não exceder esse 1/3 aqui, se não for respeitado esse acréscimo salarial de 1/3, ele faz jus ao pagamento das horas extraordinárias exercidas, aquelas exercidas após a 6ª hora de trabalho, né? Caixa bancário, ainda que caixa executivo. A questão aqui não fala de caixa bancário, tá? Tem até alguns bancos que de fato enquadram o caixa como cargo de confiança. E o TST realmente tem esse entendimento, tá? Na própria súmula aqui, 102 item 6, de que o caixa bancário, mesmo que ele tenha a nomenclatura de caixa executivo, não exerce cargo de confiança. 5ª página, então,
de 8. Pela simples leitura do texto da súmula 102 do TST, observa-se a necessidade de observarmos as reais atribuições da função. Ao contrário do que aponta o acórdão, as atividades não têm que ser unicamente de serviço de caixa. O TRT não falou nada, pelo menos naquele trecho do acórdão lá, o TRT não falou nada sobre questão de serviço de caixa. Essa discussão aqui não tem pré-questionamento, e aí aqui incidiria a restrição da súmula 297 do TST, tá? Que exige essa discussão prévia pelo TRT para que o TST possa analisar se a tese adotada pelo regional está correta ou não, tá? Pedro chegando aí também. Mais um comentário do Rafael, vamos lá. SDI chancelou o reenquadramento jurídico dos fatos. Teve essa decisão recente, realmente, lá da SDI, e aí até lá no curso, especialista em recurso de revista, nas aulas ao vivo. No ano passado, na turma do semestre passado, eu tinha trazido uma decisão nesse sentido também, né, de que, salvo engano, esse processo aí que você falou, Rafael, é o que diz que se no acórdão TRT tiver, por exemplo, depoimentos ali, se houver a transcrição dos depoimentos, né, e esses depoimentos forem no mesmo sentido, forem todos no mesmo sentido, primeiramente, né, e forem no mesmo sentido de outras provas, de outros fatos que o TRT consignou, é possível que a turma do TST faça o reenquadramento jurídico levando em consideração esses depoimentos transcritos, que são em sentido uníssono, todos no mesmo sentido, para ver se existe ou não o enquadramento no cargo de confiança, sem que isso signifique extrapolamento, ou então não observação da súmula 126 do TST. Então, para resumir, se no acórdão existem depoimentos, todos no mesmo sentido, e existe registro de outras provas, de outros fatos, também no sentido dos depoimentos, né, no sentido de que é ou não cargo de confiança, o TST pode, de certa forma, valorar esses depoimentos. É como se ficasse incontroverso, porque todas as testemunhas falaram a mesma coisa. E aí poderia haver essa análise sem que incidisse o óbice lá da súmula 126 do TST. Quinta turma do TST, bancário também, falou que não contraria a súmula 126. Isso, o Rafael está confirmando para a gente. Isso mesmo, professor, os depoimentos constaram expressamente no acórdão. Então foi esse processo no anterior, que eu tinha mostrado lá no curso, e aí eu vou levar esse processo aí em consideração também na aula que a gente vai ter sobre súmula 126, possivelmente pré-questionamentos também, acho que mais na aula de súmula 126, que vai ser a aula da semana que vem, inclusive, segunda-feira, às 8 horas da noite. Entendimento é que a atividade não deve ser gerencial ou diferenciada, o que é muito diferente de exercer atividade exclusiva de escriturário de agência. O que se observa é que o entendimento do acórdão é uma notória violação do artigo 224 da CLT. Então, outro fundamento jurídico aqui do RR, né? Primeiro tinha contrariedade à súmula 102, depois violação do artigo 224 da CLT. Quinto ponto importante aqui da nossa live. Olha só, o TST tem entendimento de que quando existem incisos, desdobramentos, né, do artigo, incisos, parágrafos, é preciso especificar qual desses dispositivos, se é o caput, se é o parágrafo 1º, 2º, se é o inciso 1, 2, 7, porque senão vai ser considerado uma alegação genérica. A gente tem entendimentos da SDI e de várias turmas também nesse sentido, tá? Seria uma interpretação da súmula 221, salvo engano, do TST. Vamos ver aqui também, súmula 221. É exatamente essa aqui, olha só. Admissibilidade do RR por violação. Vamos esperar carregar aqui. Pressupõe. Tem como pressuposto a indicação expressa. Olha só, indicação expressa do dispositivo de lei ou da Constituição tido como violado. Ou seja, você tem que falar qual artigo foi violado. E aí também existem interpretações lá no TST de que, assim, se você indica a violação do artigo aqui,
por exemplo, 224, você estaria indicando violação do caput dele. No caso aqui não teria prejuízo não, apesar de que, salvo engano, foi indicado em outro ponto violação do parágrafo 2º. Que ele especificou, né, 224 caput, mas assim, 224 parágrafo 2º também foi especificado, né, mas isso gera problema em alguns temas, por exemplo, adicional de periculosidade, se a parte indica a violação do artigo 7º da Constituição Federal, mas não fala qual inciso foi violado, aí o TST entende que a parte quis indicar a violação do caput do artigo 7º, que não vai falar sobre adicional de periculosidade, e aí teria esse problema processual, né, porque o caput do artigo 7º da Constituição Federal não trata de forma direta e literal, como exige o artigo 896, a linha C da CLT, né? Então não vai ser possível, nesse caso, a constatação de violação do artigo 7º caput da Constituição Federal, tá? O acórdão se baseia na informação de que as atividades não são as realizadas pelos caixas da agência bancária. Não, o TRT não falou nada sobre essa questão de caixa, não, que tem um problema na fundamentação. Contudo, o artigo 224 da CLT, em momento nenhum momento, limita a jornada de trabalho de 6 horas apenas para os caixas ou agência. Acho que o pessoal não fez a revisão aqui desse parágrafo não, né? Ele está meio solto aqui. Mas o que importa, e aí é o que eu digo sempre para o pessoal, né? O recurso de revista ele não precisa ser perfeito, tá? Aquela fundamentação que a gente já viu, dizendo que, olha, as reais atribuições, o que está no normativo, não permite enquadramento no cargo de confiança, isso já seria suficiente para o conhecimento e provimento do RR, tá? Mas a gente está continuando aqui para ver se tem mais argumentos sólidos que propiciam o conhecimento desse RR, tá? A Ingrid costuma criar o tópico da violação, artigo 224, parágrafo tal. Se fizer isso e no decorrer da peça só falar artigo 224, tem algum problema? Não. Inclusive, a gente já tem alguns casos lá no gabinete em que aconteceu exatamente isso. A parte abriu o tópico lá, né, por exemplo, horas extras, não configuração de cargo de confiança, violação do 224, parágrafo 2º da CLT. E aí aconteceu exatamente isso. Na fundamentação, né, logo depois dessa abertura de tópico, a parte não especificou o 224, parágrafo 2º, mas como estava lá na abertura desse tópico, no título, o ministro, a turma, tem entendimento de que isso é possível. Claro que é mais seguro você reiterar nessas razões recursais, dizer de maneira expressa, né? Não seria tanto trabalho assim, mas discutindo juridicamente é possível sim, pelo menos esse é o entendimento que tem prevalecido no tribunal. Marcílio, esse IRR subiu direto ou como AIRR? Subiu como AIRR, e aí o ministro monocraticamente negou provimento ao AIRR, e aí aconteceu isso aqui, que eu tinha até comentado agora há pouco. Conhecer do agravo interno, e aí, repetindo, né, tinha comentado mais no começo da live, o agravo interno reanalisou o agravo de instrumento, o agravo de instrumento foi provido pela turma, tinha sido desprovido pelo ministro, monocraticamente, destrancou o RR, que foi conhecido e provido por violação do artigo 224, parágrafo 2º da CLT. Então, o advogado foi bastante herói aqui, né? Mais uma parte da fundamentação aqui, que essa sim seria útil, adequada, para promover o processamento do RR. Percebe-se que as atividades dos substituídos não exigiam responsabilidade diferenciada, aquelas atribuições lá que a gente destacou, né? Tampouco qualquer grau de fidúcia especial. Aqui que está sendo o cotejo analítico. O advogado, a parte reclamante, está explicando de que maneira que houve violação do 224, parágrafo 2º. Por quê? Porque essas atividades não exigiam responsabilidade diferenciada, não tinha fidúcia especial. O banco utiliza termo como analisar projetos de investimento, o que é muito diferente de gerenciar um projeto, refere-se à análise técnica. Então, houve essa discussão aqui, né, aprofundando um pouco mais, dando exemplo
de uma das atribuições, né, para falar, olha, essas atribuições aqui não são de fidúcia especial, são mais técnicas. Refere-se à análise técnica, como acabei de falar, do que está previsto. Não demonstra o banco qualquer poder de gerência com tal atividade. No mesmo caminho, a alegação que aponta que os substituídos cuidam da implementação e acompanhamento de estratégias, pegando um ponto ali específico do acórdão, com a utilização de dados sigilosos e restritos, não só de clientes, mas da própria instituição. O que se observa do normativo, de acordo com o recorrente, é acesso a dados sigilosos para realização de relatórios técnicos, tá vendo? A parte aqui está impugnando, está falando, olha, essa ideia aqui que o TRT teve de uso de informações sigilosas, isso aqui só acontece para a realização de relatórios técnicos. É atividade técnica, portanto, que não guarda relação com a fidúcia especial. Quanto ao sigilo que se tem aqui, qualquer bancário possui, olha que importante, qualquer bancário possui sigilo bancário. Questão de valor em conta, o caixa ali bancário tem acesso ao valor que tem disponível na conta do cliente, né? Então essa fidúcia especial não se aplicaria com base nessa existência do sigilo ou de informações bancárias dos clientes, tá? Sendo que pelas atribuições narradas no rol de atividades, em nenhum momento se observa que os substituídos tinham sigilo a informações confidenciais na administração do banco. Exatamente. Se a gente for voltar lá no acórdão, que a gente está na página 6, né, de um total de 8. Vamos voltar aqui no acórdão. A gente vai ver que o TRT tirou, sei lá de onde, essa questão da informação a atividades confidenciais sigilosas do banco, da administração do banco. Porque olha aqui, o que o TRT fez? Falou, olha, as atividades são essas aqui. Além disso, consta de tais normativos, que são pré-requisitos e tal. E aí o TRT falou com base em nada, como diz uma pessoa famosa aí, ITMB, tirei do ITMB, né? Instituto Tirei da Minha Barriga, deve ter sido. Tirou do nada que tinha acesso. Cadê a parte que fala aqui? Fidúcia diferenciada. Olha, tá, consta no normativo várias atribuições, como por exemplo a elaboração de projetos, que utilização de dados, não só de clientes. Então, no caso aqui, diz o TRT que no normativo, então não foi do ITMB, que o TRT tirou, foi do normativo, que havia acesso a dados restritos da própria instituição. Mas, de todo modo, o recorrente vem dizendo aqui, como o TRT não explicou isso de forma certinha, isso acaba ficando prejudicado. Não basta o TRT falar dessa maneira vaga, assim, né? Teria que comprovar, fundamentar de alguma forma que isso foi comprovado, né? Que havia acesso, gestão em relação a dados sigilosos, né? Enfim. A despeito disso, os empregados enquadrados na função de assistente foram enquadrados no artigo 224, parágrafo 2º da CLT. A excepcionalidade desse dispositivo reclama delegação, é só mais fundamentação que essa exceção, né? Reclama delegação ao empregado de alguma fração do poder patronal, ou seja, de alguma forma o empregado acaba se confundindo, substituindo de alguma maneira o empregador, né, acaba decidindo os rumos da instituição para que ele possa ser enquadrado no cargo de gestão. Vamos dar uma passada aqui no chat. Ana Paula, professor, quando o senhor se referiu à decisão da SDI que o colega Rafael apontou no chat, foi falado sobre a existência de testemunhos uníssonos acerca de um dado fato. Sim, isso significa que se no acórdão estiverem registrados os depoimentos de todas as testemunhas que demonstrem contradição em relação a alguns fatos, o TST não pode analisar esse fragmento da prova que está no acórdão para fazer o encaixotamento? Exatamente isso, Ana Paula. Se forem informações conflituosas,
entre as testemunhas, o TST não pode determinar, não pode valorar qual desses depoimentos deve prevalecer, tá? Aí vai prevalecer o entendimento do TRT em relação a essas informações divergentes. Essa decisão do STJ, eu vou abordar essa questão lá na aula da próxima segunda-feira, tá? Mas é exatamente nesse sentido. Os depoimentos têm que ser todos no mesmo sentido. Se houver conflito, aí o TST não pode levar isso em consideração para fazer o reenquadramento, reencaixotamento jurídico. Marcila, beleza. O advogado foi guerreiro. Isso aqui foi muito mesmo. E aí vamos lá, delegação de fração do poder patronal, por menor que seja, o que não é encontrado no caso concreto. Afinal, padece de prova transcrita no acórdão regional, exatamente isso aqui, é o meu entendimento também. Não existe prova lá no acórdão regional que demonstre sentido oposto. O TRT realmente não abordou bem essa questão. Assim, diferentemente do que concluiu a segunda turma do TRT, não há qualquer traço na prova produzida de que os substituídos possuam qualquer nível de fidúcia diferenciada capaz de enquadrá-los na exceção do artigo 224, parágrafo 2º. Via de consequência, é de se reconhecer que foi mal aplicado o caput do 224 da CLT. Existe até uma jurisprudência lá no TRT dizendo o seguinte, olha, não é preciso que você use termos como violar, ferir, maltratar, ofender, né, para que seja considerada a indicação de violação desse dispositivo. Esse tipo de expressão não precisa necessariamente constar no recurso, tá? Mas a parte fez questão aqui de dizer, olha, foi violado esse dispositivo, entre aqueles outros lá também. Parágrafo 2º, né, súmula 102 item 1, que a parte também apontou contrariedade, já que os empregados abarcados na presente demanda não exerceram cargo com fidúcia diferenciada em suas funções. A ratificar as violações apontadas, coteja o sindicato precedente do TRT 24, TRT lá do Mato Grosso do Sul. Esse TRT aqui é o da 15ª região, esse caso do RR que a gente está analisando, e a parte indicou divergência jurisprudencial com base em acórdão de outro TRT, certinho, TRT 24 aqui. E aí vamos ver se foram preenchidos os requisitos. Quais são? Basicamente os mais fáceis, né? Você pode juntar, por exemplo, o acórdão na íntegra, que contém o código de autenticidade. Pode citar a data de publicação do diário eletrônico, mas o que importa, o que é costumeiro, que a gente vê no TST é o seguinte, e está lá na súmula 337 também, uma das formas de comprovação, é indicar o número do processo, que é esse aqui, o órgão prolator, TRT 24, e a data de publicação no diário eletrônico da Justiça do Trabalho. Então, pelo menos formalmente, está discutindo, essa divergência que foi comprovada, teria que ir lá no diário eletrônico, né, para ver se é isso mesmo. E aí vamos ver a questão da especificidade. A parte diz que tem especificidade. E aí falando que o TRT 24 concluiu o quê? Que o assistente A1 do banco não possui qualquer fidúcia. E aí realmente é isso aqui. Assistente A em unidade de negócios, até o mesmo banco, Banco do Brasil, cargo de confiança e tal. Olha só, tá? As atividades desenvolvidas pelos substituídos não exigiam a necessária fidúcia especial, porquanto os empregados realizavam tarefas eminentemente técnicas, não dispondo de poderes de mando, gestão, fiscalização ou supervisão, requisitos que ensejam o reenquadramento do bancário, na exceção lá do artigo 224, parágrafo 2º da CLT. Então, realmente é tese oposta aqui, tese diametralmente oposta. Foi comprovada a divergência jurisprudencial, poderia ter sido conhecido por divergência, mas, como eu sempre digo, a gente prefere conhecer por violação de dispositivo, no caso 224, parágrafo 2º da CLT. Por quê? Esse RR poderia ter sido provido, assim como foi, por violação ou por divergência. Para evitar qualquer discussão sobre falta de especificidade, porque aqui nesse acórdão, nessa ementa,
não falam quais as atribuições desempenhadas pelos substituídos, ao contrário do que consta no acórdão recorrido. Então, para não ter esse tipo de confusão, é mais prático, objetivo, simples conhecer por violação do que por divergência jurisprudencial, tá? Como se observa no quadro supra, TRT 15 aponta que o assistente AUN possui fidúcia e enquadra-se no óbice do artigo 224. Por sua vez, a divergência TRT 24 afirma que esse mesmo cargo não possui qualquer fidúcia ou poder decisional. Isso aqui é um cotejo razoável, né? O 896, parágrafo 8º da CLT, exige essa dialeticidade recursal, cotejo analítico, né? Explicitação dos motivos pelos quais existe controvérsia, interpretação divergente entre dois TRTs, ou então o TRT, que prolatou a decisão recorrida, e a SDI do TST. E aí isso aqui foi feito de forma bastante sintética aqui. Esse parágrafo aqui ficou bastante objetivo, gostei bastante. A similitude da matéria, especificidade, né, é cristalina. Mesma atividade, realmente assistente A de unidade de negócio, mais enquadramento no 224 caput da CRT. Contido, chega em entendimento diverso TRT 15, o que já é suficiente para o devido conhecimento do RR. Sim, no caso sim. O aresta é específico, é mesmo, como a gente discutiu, inclusive por tratar de RT, reclamação trabalhista, envolvendo o sindicato dos bancários, dos bancátio, mesmo cargo e mesmo banco reclamado. Então, a especificidade realmente é gritante aqui. Com conclusão jurídica diversa do TRT, ou seja, divergência jurisprudencial, entendimentos diferentes sobre uma mesma situação fática. Consequência jurídica é diferente para mesmas situações de fato. TRT 15 entende uma coisa, TRT 24, naquele acórdão paradigma, entendeu outra. Entendendo pela ausência de fidúcia dos substituídos. Exatamente isso que a gente acabou de falar. Jornada legal do bancário é disciplinada no 224 da CLT. A regra é a jornada de 6 horas diárias, tá certo? As exceções do parágrafo 2º do 224, que determina a não aplicação da jornada especial, que seriam esses casos aqui, né? Diretores, gerentes, fiscais, chefes e equivalentes, e aqueles que desempenham outros cargos de confiança, não é o caso do reclamante, dos substituídos no caso, né? Devendo ser reconhecido o direito a 2 horas como extras, a 7ª e a 8ª hora trabalhadas. Afinal, como já demonstrado, não se encontra nenhum dado fático suficiente para afastar os substituídos da regra geral do 224 da CLT. As atividades são técnicas. No mais, a percepção de gratificação por si só, também tem isso aqui, né? Não é porque o funcionário recebe a gratificação de 1/3, ou quando é o caso, 40% a mais, né? Não é suficiente para o enquadramento lá da exceção do artigo 224, parágrafo 2º. Devendo ser provado, isso aqui é exatamente jurisprudência do TST, né? Súmula 102. Deve ser provado efetivamente exercício de cargo de confiança, o que não ocorrera no caso dos autos, já que o TRT não fez análise das reais atribuições dos substituídos. Isso mesmo, interessante, né? O TRT analisou em caso lá, em abstrato, né? Falou, olha, normativo fala isso, mas não analisou as atribuições fatídicas dos empregados substituídos. E aí isso prejudica, então, a manutenção da decisão do TRT, né? No caso em exame, não há dúvida de que se trata de cargo que pressupõe maior grau. O reclamante recorrente fala, né? Olha, ok, não há dúvida de que o cargo pressupõe maior grau de responsabilidade, só que isso é feito de forma limitada. Tá falando que, ó, o cargo de gestão pressupõe uma maior responsabilidade. E aí, ok, mesmo nesse caso aqui, esses assistentes podem ter uma responsabilidade maior, só que existe uma limitação, não é tanta responsabilidade quanto um cargo de confiança, né? Entretanto, tal constatação não autoriza, ao contrário do que entendeu o regional, que os reclamantes substituídos, se tratam de cargo de confiança, porque a maior responsabilidade não correspondente
nenhuma autonomia do exercício da função, ficou um pouco confuso aqui. A sinalizar pela existência de fidúcia especial, dado seu caráter eminentemente técnico, motivo pelo qual a gratificação, em realidade, aquele pelo menos um terço a mais recebido, tem como objetivo somente remunerar o maior grau de responsabilidade. O banco fala, olha, tem mais responsabilidade nesse cargo aqui, então vou te pagar uma gratificação. Esse seria o entendimento do TST, né? Presente RR, assim sendo, merece conhecimento pela, e aqui deixou de forma mais clara, né? Violação do 224, seja pelo CAPT, seja pelo parágrafo 2º, né, por má aplicação, por inobservância, contrariedade à súmula 102, itens 1, 2 e 6 do TST, a gente viu que o 6 não seria aplicável, né? Já que o TRT deixou de observar as reais atribuições dos substituídos. Violação aos artigos 818 da CLT, 373.2 do CPC, já que inobservado o ônus do banco em comprovar o fato impeditivo ao direito dos substituídos. O TRT não analisou a questão sob o enfoque das regras de distribuição do ônus probatório, tá? Então não houve violação do artigo 818 da CLT e 373, inciso 2 do CPC de 2015, ok? Essa questão aqui também não teria um pré-questionamento, tá? Conhecido há de ser provido para a reforma do Acordo Regional, declarando a jornada ilegal, aquela de 8 horas, né? Consequente pagamento das horas extras nos termos da petição inicial. Ele pediu reflexos, divisor 150 e honorários sucumbenciais. E o resultado é esse que a gente já viu aqui. Agravo provido, agravo de instrumento provido, recurso de revista conhecido e provido por violação do 224, parágrafo 2º da CLT, para condenar o banco a pagar 7.008 horas trabalhadas, né, no exercício do cargo de assistente A, adicional de 50%, parcelas vencidas e vincendas, reflexos no repouso semanal remunerado, aviso prévio, férias mais um terço, 13º salário, FGTS e a indenização de 40%. Esta última e o aviso prévio em caso de ruptura do contrato de trabalho. No caso de dispensa sem justa causa, né? Porque a gente tem as demais situações que não sejam o pagamento da indenização e do aviso prévio pelo banco, obviamente, né? Então, bom, um caso bastante interessante, um dos casos mais interessantes, assim, um dos melhores recursos que eu analisei. Como a gente viu, tem algumas inadequações, mas mesmo assim o recurso foi muito bom, principalmente para os padrões que a gente vê dos recursos do TST. Espero que consiga ajudá-los de alguma forma. Espero que tenham gostado da live, da análise. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso recurso de hoje, então. E na próxima quinta-feira a gente vai ter mais uma análise às 13 horas. Vou abrir uma caixinha no decorrer da semana para a gente decidir esse tema, tá bom? Aceito sugestões lá no Instagram, perfil @prof. Murilo Soares. No grupo do WhatsApp dos alunos do curso especialista em recursos de revista. Inclusive, a gente vai ter a segunda aula na próxima semana. A primeira aula está disponível por enquanto no YouTube. A gente falou sobre transcendência. E se você quiser entrar no curso, eu vou deixar o link aqui nos comentários, tá bom? E aí a gente já começa a segunda aula na próxima segunda-feira. A gente já começou, já teve a primeira aula segunda-feira dessa semana. Teremos a segunda aula na próxima segunda-feira. E as demais aulas às segundas-feiras, 8 da noite, horário de Brasília também. Ok? Isso aí então, pessoal. Valeu, um abraço. Deixa eu ver aqui. Basílio, parabéns pela excelente live. Agravo interno proveitoso. A gente vai ter aula específica sobre agravo interno, sobre agravo de instrumento também lá no curso. Ana Paula, muito boa live. Obrigado, Ana Paula. Marcílio, Pedro. Valeu, Pedrão. Valeu, Marcílio, pessoal, todo mundo que está assistindo aí, quem vai assistir depois. Um abraço para todo mundo. Até a próxima análise.